Podem sentar e abram aí as suas Bíblias em Marcos capítulo 5. Nós vamos ler o versículo 24, parte B, até o versículo de número 34. E diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? E porém olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Amém? Irmãos, nós temos um mal incurável no mundo que é curável. Existe um mal no mundo incurável que é curável. E este mal, ele ataca toda a humanidade, todos os homens, todas as mulheres. Nós já nascemos contaminados com esse mal. Todos os homens, mulheres que possuem esse mal, nascem com esse mal, contaminados com esse mal. Vão refletir na sua vida, tanto no aspecto espiritual, no aspecto emocional e no aspecto físico. Tudo que acontece hoje com o ser humano é consequência do ataque desse mal à humanidade. Esse mal que nós estamos chamando de um mal incurável, que é curado. Veja bem, você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa medrosa? Você tem depressão? Você é uma pessoa iracunda? Você é uma pessoa nervosa? Você é uma pessoa agressiva? Você é contencioso? Você tem esse mal se você tiver tudo isso que eu falei? Você não tem paz nos seus relacionamentos? Os relacionamentos são conflituosos, sejam eles na sua casa, no seu lar, sejam eles na sua vizinhança, sejam eles entre os seus amigos, na sua escola. Como é que se dá esse relacionamento? Você tem relacionamento pacífico com as pessoas? Você vive doente? É uma pessoa de saúde frágil? Pois se você tem tudo isso, você tem esse mal. Um mal que é incurável, mas
que pode ser curado. Tendo o seguinte: Deus, ele não criou o homem doente, ou criou? Deus criou o homem aonde? No jardim do Éden. Deus criou o homem e colocou o homem no jardim do Éden. E quando ele criou o homem e a mulher, ele os criou sadios, não tinham doença nenhuma. Então você não pode simplesmente atacar e dizer que Deus é esse que permite toda a miséria do mundo, porque Deus não criou o mundo miserável, Deus não criou o mundo cheio de doenças, Deus não criou o homem para exteriorizar a sua ira que ele guarda no seu coração. Deus criou o homem sadio. Só que esse homem, em determinado momento, depois da criação, ele resolveu desobedecer a Deus. E ao desobedecer a Deus, ele permitiu que esse mal entrasse no mundo. E vocês sabem como é o nome desse mal, que é incurável? Se chama pecado. Quando o pecado entrou no mundo, tudo que acontece no mundo hoje de ruim é consequência do pecado. O pecado, ele é incurável, mas ele tem cura. O pecado é incurável, mas ele tem cura. É incurável do ponto de vista humano. Por quê? Porque não pode ser curado pelos médicos, não pode ser curado por psicólogos, não pode ser curado por outro saber empírico científico humano. Mas Deus dispensou na sua infinita graça e amor o milagre da cura desse mal incurado. Vejam, por que eu estou pensando nisso? Eu não estou aqui filosofando, né, irmãos? Eu estou aqui falando de algo que é real, que nós vivemos, no mundo que nós vivemos. Mas esta mulher, ela me fez pensar sobre isso. Vocês sabem por quê? Porque essa mulher, ela tinha um mal incurável. Naquela época, a ciência, os médicos, o conhecimento humano era incapaz de curar a doença que aquela mulher tinha. A doença que essa mulher tinha naquela época era uma hemorragia. E ela já padecia dessa doença 12 anos, sofrendo, correndo de médico em médico, gastando todo o seu dinheiro, criando expectativas a cada médico que ela ia. Quando a gente vai no médico e o médico ali às vezes desengana, ou o médico passa um tratamento que não dá certo, alguém chega para você: mas eu conheço fulano de tal, o médico é bom, já me curou, não sei o que. Você alimenta uma nova esperança e você corre para aquele médico, e o médico começa ali novamente todo o processo e não cura. E assim era aquela mulher. A cada médico que ela ia, uma esperança nova. A cada médico que ela ia, uma pequena parte da sua fortuna, dos seus bens também iam. E a sua vontade de viver ia desaparecendo. Cada vez que ela ia, não dava certo, e ela tentava de novo, e ela ia esmorecendo. 12 anos padecendo de uma doença incurável. 12 anos. É o que fala aqui no Evangelho de Mateus, né, no capítulo 5, que ele fala dessa mulher. 12 anos lutando, indo de um médico para outro, colocando toda a sua esperança na cura, e não dava certo. Veja aí no versículo de número 25. E vai relatar isso aí. E diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos
vinha sofrendo de uma hemorragia. Essa era a doença dela. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastando tudo o que tinha, sem contudo melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Esse mal, irmãos, que domina a humanidade, depois de vários séculos da nossa existência, depois de vários séculos de tentativas nas áreas da espiritualidade, do avanço técnico, científico, nos leva à mesma conclusão. Nós, como seres humanos, estamos piorando cada vez mais. A cada tempo que passa, nós somos seres humanos mais imorais, mais degradados, mais doenças aparecem na humanidade. Quando se consegue descobrir a cura de uma doença, surge outra. Quando se cura outra, surge outra. Mas o mal permanece no meio da humanidade. Agora há pouco tempo nós passamos por uma doença desconhecida, que foi a pandemia. A pandemia levou muita gente à morte. Quando ela começou, ninguém conhecia essa doença. Uma doença nova que surgiu. Agora já se domina mais ou menos a doença. Daqui a pouco aparecem outras, e outras vão surgir. Por que eu digo isso? Não estou profetizando não, irmãos. A Bíblia diz isso. À medida que o tempo for passando, as coisas vão piorando. Por quê? Porque existe um mal incurável no mundo que ataca toda a humanidade. Por isso é que o homem está cada vez mais depravado, doente, espiritualmente morto em seus delitos e em seus pecados. O homem continua doente, imoral, degradado. É isso que nós somos. Como aquela mulher que buscava a cura, o homem busca a cura. Mas a cada ano que passa, como aquela mulher, foi piorando cada vez mais. Nós, como humanidade, que não temos a competência e o poder de acabar com esse mal, nós estamos também piorando cada dia mais. O retrato é o mesmo. O retrato, olhando para essa mulher, é o mesmo nosso. Porque ela não encontrou a cura. A sua força de vontade foi se acabando e ela foi esmorecendo. Então, eu queria fazer essa comparação da mulher. Eu queria fazer essa comparação e mostrar que esse mal que é incurável que existe no mundo é um mal que tem cura. E aonde é que está a cura? Interessante que essa mulher não encontrou a cura nos homens. Ela não encontrou a cura nos médicos. Ela não encontrou a cura no dinheiro que ela tinha. Embora dinheiro possa comprar quase tudo, mas dinheiro não compra saúde. Ela não encontrou a cura nela mesma, na sua força de vontade, no seu pensamento positivo, no seu desejo de ser curado. Não. Vocês sabem aonde ela encontrou a cura desse mal? Em Jesus. Jesus é o único que pode curar o mal incurável. Que história interessante, irmãos, dessa jovem mulher, porque quando todas as luzes da cura se apagaram, ou se apagam, a esperança se mortificando, as forças morrendo, uma luz continua acesa, e essa luz se chama Jesus. Essa luz jamais se apagará, para sarar
e curar aquelas pessoas que sofrem desse mal chamado pecado. No estado em que ela estava, irmãos, ela ouviu falar a respeito de Jesus. Vejam aí no versículo de número 27. E diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus. Eu não sei se em outras versões tem esse mesmo termo, a fama de Jesus. Mas essa palavra, ela significa falar a respeito. Tendo ela ouvido falar a respeito de Jesus, então alguém falou para aquela mulher que já tinha desistido, já tinha se entregue, já estava ali só esperando a morte chegar. Mas alguém chegou à porta dela e disse assim: olha, eu conheci alguém que tem a cura para o seu mal. Irmãos, eu, pastor Roraima, eu conheci alguém que tem a cura para o mal da humanidade que é incurável. Eu conheci. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Aquela mulher ouviu. E aqui a gente percebe, irmãos, que quando se trata de Jesus, quando se trata da misericórdia de Deus, do amor de Deus, do cuidado de Deus, a gente não pode ser egoísta. A gente não pode guardar para si todas as bênçãos e o cuidado de Deus que Ele tem derramado sobre nós. Muitas vezes nós somos egoístas, guardamos para nós, e aqui a gente aprende uma lição. Aquela mulher estava morrendo de um mal incurável naquela época, mas alguém chegou até ela e falou a respeito de Jesus. Eu não sei quantos aqui têm recebido bênçãos sobre bênçãos, cuidado de Deus, e que tem guardado isso no coração. Quero dizer para você que você tem sido egoísta. Você não tem dividido essas bênçãos com pessoas que precisam ouvir falar de Jesus. Você não tem compartilhado do amor de Deus para com você, para pessoas que precisam conhecer também o amor de Deus na sua vida. Aquela mulher precisava conhecer o amor de Jesus, e alguém foi até ela e falou a respeito de Jesus. Eu fico imaginando o que essa pessoa falou ali para aquela mulher, porque se essa mulher morava ali em Cafarnaum, ela não conhecia Jesus, ou se não conhecia Jesus, ela não tinha ainda um testemunho fiel daquilo que Jesus poderia fazer por ela, um testemunho confiável de alguém que dissesse assim: olha para mim e veja o que Jesus fez na minha vida. Podem ter falado, ela pode até ter visto Jesus muitas vezes em Cafarnaum, mas ainda não tinha aparecido ali com ela uma pessoa confiável que pudesse falar de Jesus. Portanto, ela precisou ouvir para crer que Jesus é o Filho de Deus. Então alguém chegou para ela e disse assim: eu conheci alguém, como aquela mulher samaritana, e disse tudo quem eu era. E essa pessoa disse assim: eu conheci alguém que é o Filho de Deus. Eu conheci alguém que é capaz de realizar milagres. Eu conheci alguém que realiza curas. Eu conheci alguém que tem poder sobre os demônios. Eu conheci uma pessoa que é capaz de curar o seu mal que é incurável. E essa pessoa se chama Jesus Cristo. Está bem pertinho de você. Bem pertinho de você. E o que é que ela fez, queridos? O que ela fez? O que faz a diferença entre os homens é que uns acreditam e
os outros não acreditam. Uns têm fé e outros não. Aquela mulher acreditou. Agora imagine que existem pessoas entre nós que não acreditam em milagres. Aqueles discípulos que estavam no caminho de Emaús estavam falando, algumas mulheres disseram que viram Jesus ressurreto, mas ninguém acreditou. Talvez você seja uma dessas pessoas que não acredita em milagres, não acredita que Deus é capaz de curar, de extinguir do seu coração esse mal que Ele faz a cada dia ficar pior do que você é. Aquela mulher, ao contrário daqueles que não acreditam, ela acreditou no testemunho fiel de uma pessoa que foi lá falar de Jesus para ela. E a gente aqui vê que o primeiro passo para a cura desse mal incurável é acreditar, ter fé que Jesus é o Filho de Deus e Ele tem poder para curar você desse mal. Ele tem poder. Como Filho de Deus, o Deus vivo, Ele pode todas as coisas e nada lhe é impossível fazer. Nada lhe é impossível. O primeiro passo então ali foi alguém falar, como eu estou dizendo aqui agora para vocês, e ela acreditar. Ela acreditou. Então o primeiro passo é você acreditar que Jesus é o Filho de Deus e que Jesus tem poder para curar você. O segundo passo é, se você acredita, se você tem fé, é fazer o que aquela mulher fez. E eu fico imaginando a mulher já 12 anos com hemorragia severa, sem ânimo, prostrada possivelmente numa cama. E quando ela passa a ter fé, ela acredita que Jesus é possível tirar ela daquela situação, uma nova esperança surge no coração daquela mulher. Agora vejam que a esperança agora não é uma esperança como acreditar que o médico tem um remédio certo para a minha cura. Não é acreditar que o psicólogo, o psiquiatra tem uma orientação para a minha cura. Que a ciência, por mais desenvolvida que ela está, que a tecnologia possa me conduzir a uma cura. Essa não é a esperança que a fé coloca em nosso coração. A esperança que a fé coloca em nosso coração é uma esperança que vem de Deus, que nos dá força para nos dar um novo ânimo para buscar a cura que nós precisamos. É a esperança do verbo esperançar, onde nós temos uma atitude, onde nós temos uma ação, onde nós buscamos a solução daquilo que está acabando com a gente. Aquela mulher deu o segundo passo. Aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Ela levantou-se e ela foi ao encontro de Jesus. Agora perceba uma coisa, irmãos, porque essa esperança, a fé nos dá esperança, a esperança nos leva à ação, e essa ação que a esperança nos dá, nos faz perseverar diante das lutas, dificuldades da vida. Porque para aquela mulher chegar até onde Jesus estava não foi fácil. Eu não digo apenas nos levantar, sair da sua casa e caminhar, mas atravessar uma multidão de pessoas. Jesus no meio, diz aqui o texto, cercado por uma multidão de pessoas. E aquela mulher conseguiu chegar próximo a Jesus para tocar, e simplesmente tocar em Jesus. Por isso é que a fé, que alimenta a esperança, revigora as forças, e
conduz a perseverar no caminho da cura, vencendo barreiras e dificuldades. E eu quero dizer uma coisa para vocês: se existe ainda alguma barreira, alguma dificuldade, se você crer pela fé que Jesus é capaz de curar o incurável, perdoar o seu pecado e poder salvar a sua vida, se existe alguma barreira, esse é o momento que você vencer. Porque se você crer, essa esperança que Deus coloca no seu coração fará com que você vença as barreiras e as dificuldades que estão impedindo você de ir até Jesus, ou de ir até Jesus. Em Marcos capítulo 5, no versículo 27, continuando aquele versículo que nós estávamos lendo, diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa de Jesus. Irmãos, não é a capa que é milagrosa. Tem pessoas que acreditam, né? Em amuletos, no lenço. Tinha um pastor aí que enxugava o suor no toalha e jogava, o pessoal corria atrás, porque era milagroso. Não era a capa de Jesus. O texto diz, continuando a leitura, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa, porque dizia: irmãos, a fé é tão intensa, tão grande, ela dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curado. O texto diz assim: logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Alguém pode pegar esse texto assim: foi a capa de Jesus. Mas o texto diz assim: de Jesus saiu o quê? Poder. Jesus saiu poder. Vocês sabem por que Jesus cura o mal que é incurável? Porque dele emana poder. Dele emana poder. A palavra aqui pode estar traduzida em algumas versões como virtude, porque a palavra é dunamis, que vocês conhecem, que é traduzida por poder, mas no que diz respeito a Jesus Cristo é a virtude de Deus, é virtude divina. Naquele momento em que a mulher tocou nas vestes de Jesus, saiu de Jesus uma virtude divina que foi capaz de imediatamente curar aquela mulher. Agora imagine uma mulher 12 anos sofrendo de uma doença, padecendo dessa doença, nada havia curado, remédios não havia curado, e naquele momento, simplesmente em um momento instantâneo, Jesus libera virtude. Característica da cura de Jesus. Característica da cura de Jesus, em todos os milagres que Jesus realizou aqui, sabe qual é a característica? Ela é imediata e é instantânea. Nós não passamos por um processo, o médico passa aqui: tome 12 comprimidos e depois você vai ficar bom. Não tem esse negócio não. É no ato, é na hora. Você creu, você acreditou, você foi até Jesus, e ali naquele momento, na intimidade com Ele, a fé que você deposita nele, Ele derrama sobre você virtude. Portanto, a cura, ela vem pela virtude
que emana de Jesus Cristo. Veja aí versículos 29, Marcos capítulo 5, diz assim: e logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Tem algumas curiosidades dessa cura, né, irmãos? São curiosidades que você precisa saber, porque se você for até Jesus, você vai receber da mesma forma. A primeira é que, eu já falei, é imediato, instantâneo. Jesus não vai dizer assim: olha, toma aqui 20 gotas por dia desse líquido precioso e você vai ficar curado. Não é assim. É na hora. A segunda característica é que você sabe que você recebeu virtude de Deus. Você sabe que você é curado. Você sabe que foi estancado todo o mal que estava prejudicando a sua vida, e foi retirado de você aquilo que lhe degrada, e leva você a padecer cada vez mais dia a dia na sua vida. A mulher diz, aqui diz o texto, a mulher sentiu no seu corpo que ela havia sido curada. Ela sentiu. E a terceira é que Jesus, ele fez a diferença. Jesus, ele diferenciou os toques que estavam recebendo da multidão. É impressionante isso, porque ninguém engana a Deus. Você pode dizer que crê, você pode dizer que Jesus é seu Salvador, é o Filho de Deus, mas o seu coração, ele é examinado por Deus minuciosamente. Ele conhece o seu coração. Ele conhece se realmente a sua fé é verdadeira ou não. Aquela mulher tocou em Jesus com fé, mas existia milhares de pessoas, uma multidão de pessoas estavam tocando em Jesus, e nenhum deles saiu virtude. Sabe por quê? Porque a motivação daquelas pessoas não era a mesma motivação daquela mulher. Não era mesmo. Aquela mulher foi até Jesus porque ela acreditou que Jesus era o Filho de Deus, e por ser o Filho de Deus, ele tinha poder para curar. Aquela multidão estava atrás de Jesus por outras motivações, talvez até para serem curados também, mas não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Podiam acreditar que ele era um profeta, como muitas vezes a gente vê aqui na passagem das Bíblias, mas não o Filho de Deus. E Jesus, quando você se aproximar de Jesus, ele vai fazer a diferença, porque ele sabe quem se aproxima com fé e quem se aproxima por outras motivações. O versículo número 31 diz assim: os discípulos responderam: Senhor, está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Ele fez a diferença. Ele sabia quem era, mas ele fez a diferença. Então, irmãos, o que cura é o poder que emana de Jesus, é a virtude divina, é essa virtude que ele cura o mal incurável que ataca toda a humanidade. Agora, eu quero encerrar esse texto, porque esse texto ele tem início e ele tem fim.
E da mesma forma que esse texto começa, ele termina. Porque esse texto, ele começa com alguém testemunhando de Jesus para aquela mulher. Foi por isso que ela acreditou, e foi por isso que ela foi até Jesus. E foi por isso que ela foi curada. Agora, aquela mulher se aproximou, e aqui diz o texto, com medo, tinha. Ela sabia o que tinha acontecido com ela, mas ela estava temerosa. E Jesus já lhe perguntando: quem me tocou? Ele sabia quem havia tocado nele. Mas o que Jesus estava querendo naquele momento, queridos? Que aquela mulher testemunhasse da cura que havia sido realizada no meio de uma multidão incrédula, para que todos soubessem que Jesus Cristo é o Senhor. Veja o texto. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão o aperta e ainda pergunta quem me tocou. Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Declarou toda a verdade na frente de toda aquela multidão que estava ali, imprensando Jesus. Testemunho. Jesus não quer que você seja egoísta. Jesus não quer que você guarde apenas no seu coração aquilo que Ele fez e faz por você. Jesus quer que você torne público, e você seja uma testemunha fiel de tudo aquilo que Ele tem realizado, as bênçãos concedidas a você e à igreja da qual você faz parte. Jesus queria que aquela mulher fizesse isso. Ela tímida, medrosa, acanhada, mas Jesus disse assim: quem me tocou? E ele fez com que aquela mulher se apresentasse e que ela testemunhasse da cura que ali havia sido realizada. Eu quero concluir dizendo o seguinte: Jesus, depois que aquela mulher confessou, com certeza ela disse: olha, Senhor, eu estava 12 anos padecendo. Olha, Senhor, eu fui vários médicos, gastei toda a minha fortuna, perdi todo o meu ânimo. Mas quando eu soube que o Senhor estava aqui, que o Senhor podia me curar, eu vim, toquei no Senhor e recebi do Senhor a cura. Jesus então respondeu para aquela mulher, versículo 34, encerrando, diz assim: então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você. Vá em paz e fique livre desse mal. Irmãos, como é que a gente pensa que as coisas devem acontecer? Existe uma forma que muitas vezes a gente não leva em consideração. É que para a gente ser curado, ela tem um caminho. Quando Jesus disse assim: filha, a tua fé te salvou, Ele está dizendo que em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, vem a sua fé. Se você não tiver fé, nada será possível. Se você não acreditar que Jesus é capaz de salvar você, de perdoar os seus pecados,
e da vida eterna, de curar os seus males que o pecado faz em você, imputa sobre você. Não adianta você buscar Jesus. Jesus está dizendo aqui, primeiro, filha, a tua fé te salvou. E depois da fé, quando ele disse a tua fé te salvou, depois ele vai dizer, agora vai em paz e fica livre do teu nome. Primeiro é a fé. Crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Crer que Ele tem poder sobre todas as coisas nos céus e na terra, porque Ele diz, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, antes da sua ascensão. Crer que Ele é o Filho de Deus e o Senhor de todas as coisas, Senhor da nossa vida. Porque eu creio que Jesus é o Filho de Deus e é Senhor, eu creio nele, eu entrego a minha vida a Ele, como meu Salvador. E agora tudo mais é consequência da minha fé. Porque, como ele disse, primeiro você será salvo, agora você será curado.